Então aí começa o que essa, né, porque o espírito está com toda a sua consciência, né, na erraticidade, então começa essa redução do espírito, do perispírito, né, do espírito, para ir, né, esse processo para a matéria. Então esse espírito começa esse processo e ele vai ficar ligado, né, ali ao magnetismo da mãe, né? Fica próximo da mãe. Tanto que a gente tem mulheres que relatam antes, né, de engravidar, que sentia, né, a presença de espírito, sentia a presença de criança, sentia, né? Mas sentia porque tinha mesmo, está ali, né? E depois, né, fica só esperando aquele o ato, né, da relação sexual para ter, né, esse contato com a matéria do pai, com a matéria da mãe, né? E aí acontecer aquele processo, né, físico e químico, né? E aí a gente vê que é separado o esperma, mas o quanto, né? E que ato que acontece, né? No ato da fecundação, né? Então, quer dizer, o espírito ele não está ligado, né? Tá ligado na mãe magneticamente, né? E o pai também pelo magnetismo, mas não no espermatozoide, né? E nem no óvulo, né? Então, quando que vira, né, um embrião, né? Quando que o espírito se liga que vai virar o feto na fecundação, né? Aí quando há a fecundação, aquele processo químico entre o espermatozoide e o óvulo, então aquela fecundação ali o espírito se ligou, né? Ali acontece, já vem acontecendo, mas ali a ligação daquele espírito que está sofrendo e já sofreu toda aquela redução do perispírito, aquele perispírito se liga àquela mãe, né? Então ali a gente já tem um espírito ligado a um futuro corpo, a matéria, né? Que vai virar, que é um embrião, que vai virar um feto. Então é nesse ato da fecundação, né? Passou por todo o processo o espírito da sua redução, começa ali mais o esquecimento do passado já começa ali mais intenso, né? Então na fecundação aí é a ligação daquele espírito com a matéria e num processo mais da reencarnação, né? E é isso aí, essa ligação, é esse processo, é essa ligação do espírito com a matéria, né? Se a Sônia quer colocar mais alguma coisa? Não, tá certo, tá tudo bem. Quarta fase, formação do feto. Inicia-se com a fecundação e vai até o nascimento. Trata-se do período de múltiplas divisões celulares que vão dar origem ao embrião e logo depois ao feto. O reencarnante nesta fase está criando, através de seu perispírito, um campo magnético que vai atuar como molde onde as células físicas irão se ajustando. A semelhança de uma colmeia de abelhas que vai sendo paulatinamente preenchida, o corpo espiritual, como vigoroso modelo, atuará como imã entre limalhas de ferro, dando forma consistente ao futuro corpo físico. Informa André Luiz que os primeiros 21 dias após a fecundação são de extrema importância para a formação do futuro corpo, época em que estão se formando os órgãos e sistemas. É por esse motivo a assistência espiritual nesta fase é muito intensa. A gestante não pode afastar-se do corpo e são proibidas as visitas. Após o 21º dia, reduz-se a vigilância espiritual, que, no entanto, continua presente até o final. Quer ler a quinta, que é pequenininha? Já lê a quinta, que aí a gente tá. já, como ela é tá curtinha. bom.
Quinta, a adaptação à vida. O processo encarnatório, segundo André Luiz, não se completa ao nascimento, mas apenas aos 7 anos de idade, quando ocorre a plena integração do reencarnante aos implementos físicos. Então, a gente pensando na formação, a gente já falou da fecundação, e na formação desse feto, né, o que vai dar, né, porque se há uma redução do perispírito, há um esquecimento do passado, começa o processo de esquecimento do passado, né, da forma ao corpo, né? Se o espírito está ligado ao feto, que é o corpo, o que vai moldar esse corpo é todo o registro que esse espírito tem no seu perispírito, né? Então, o que dá forma ao corpo, né? Por que a gente tem, né, diferentes formações, né, de corpos, de fetos? O que vai dar a essa formação é o perispírito, né? Então, porque se há esquecimento do passado e se o espírito tem essa redução, não tem, vai esquecer, não tem, tá tudo registrado no seu perispírito, né? E aí é que ele fala, porque e a formação começou lá, não termina no nascimento, tá? Terminou o nascimento, né? Já tá o espírito na matéria, já tá tudo bem. Não tá, porque assim, o que acontece? Veio de um plano espiritual, um espírito tem que passar pelo processo de redução perispiritual, esquecimento do passado e nasceu. Aí ele tem que ir se adaptando ao novo corpo, a voltar a reencarnar, a viver na matéria, né? Então aí ele passa pelo processo de lembrança, né? Do corpo físico, das suas habilidades, então aí esse processo ele só não termina no nascimento, então leva-se um tempo, né? Então ele comenta que 7 anos para essa formação, essa acoplar, né, o espírito totalmente no corpo. Aí a Sônia já tinha comentado, né, e a gente vê na figura, por que criança tem mais facilidade, né, até os 7 anos, por exemplo, de comentar que vê amiguinhos, vê espírito, porque ela estava, né, há pouco tempo no plano espiritual, então vem essa redução, então essa ligação ainda está bem, né, aflorada, então por isso que vê essa ligação. Então vai passando o tempo, ele vai né, dominando mais o corpo e indo mais na matéria, e esse desligamento, essas lembranças espirituais, lembranças do passado, ou até o contato mais assim com os espíritos, vai deixando de ter, né? Então, até os 7 anos, essa formação do espírito, essa adequação, né? Readaptação ao corpo, ao plano físico, né? Por aí a gente vê, né, que nascer é tão difícil como desencarnar, né? Aí eu costumo brincar e falar assim, agora vocês entenderam por que as crianças choram tanto? Quando são pequenas? Brincadeira. Aspectos psicológicos do reencarnante. Informa Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que o momento da encarnação é seguido de um estado de perturbação mais ou menos longo. Essa perturbação, algumas vezes bastante dolorosa, tem início quando da redução do espírito e vai prolongando-se até o nascimento, quando o grau de inconsciência atinge o apogeu. A partir do nascimento, o reencarnante vai recobrando a lucidez à medida que as células do sistema nervoso vão se amadurecendo. O grau e intensidade da perturbação depende de 3 fatores. A. Período de gestação. A perturbação vai aumentando à medida que a gestação se prolonga, sendo menor no início e máxima ao término da gravidez. B. Evolução do reencarnante. A reencarnação de espíritos superiores acompanha-se de um estado de perturbação mais discreta e mais tardia.
Os espíritos mais inferiorizados, desde as primeiras horas da gestação, mergulham-se num estado profundo de perturbação. C. Estado emocional dos pais. Diz André Luiz que na gestação há uma enxertia mental. Os pensamentos dos pais, especialmente da mãe, se misturam com os pensamentos do reencarnante, havendo uma profunda troca de emoções e sensações. Mães ansiosas, deprimidas, queixosas, podem transmitir essas vibrações para o espírito do feto, agravando seu sofrimento e sua angústia. Por outro lado, mães tranquilas, calmas, otimistas, contribuem sensivelmente para o estado de equilíbrio do feto, transfundindo-lhe coragem, fé e esperança. Há registro na literatura espiritual dos espíritos que abandonaram o útero materno em função da carga de emoções doentias recebida da mãe, o que configura uma forma de aborto que André Luiz denomina de aborto inconsciente. Manuel Filomeno de Miranda, em Temas da Vida e da Morte, informa que o reencarnante registra todos os estados familiares, todos os conflitos domésticos, e isso poderá muitas vezes ser causa de uma infinidade de problemas emocionais ou físico na futura criança, como enurese noturna, irritabilidade constante, insegurança, etc. A gente já está pensando num espírito já encarnado, né? O quanto que a gestação ela contribui, né? Porque é um processo reencarnatório, né? Imagine o espírito que passou por todo o processo reencarnatório que a gente já comentou, e a gestação, né? Continua esse processo, e aí só que ele está, né, acompanhado das suas, né, com o seu mentor, com as suas expiações que precisa ter, o espírito tem, junto com os dos pais, né? Então, sensações, as emoções dos pais se mistura, né? Ali todos os espíritos, como estão envolvidos nesse processo encarnatório, né? Não é só o processo em si, né? A sensação, tudo faz parte, né? O ambiente que esse espírito está sendo colocado, os sentimentos de todos, né? Tá todo mundo no mesmo processo, né? E isso influencia no espírito, no reencarnante depois, né? Esse processo gestacional, né? Da gestação, como que foi, né? Se foi num ambiente, né, mais calmo, se foi num ambiente mais tranquilo, de mais confiança, né? Isso traz, né, dentro desse processo que não é fácil, traz um pouco mais de tranquilidade. No ambiente contrário, a gente já não precisa nem comentar, né? Porque você vai afetar diretamente. Ele coloca na narrativa, na leitura, coloca até o aborto, que o espírito se sente tão, né, num ambiente tão conturbado, esse sentimento conturbado, ou do próprio ambiente, que ele acaba, né, até abandonando o feto. Então, aí a gente tem até o aborto inconsciente, né, comentado. Então, ver como o processo até, né, se a gente pensar até os 7 anos, assim, por dizer, é importante esse período, né, que é mais participativo dos 3, né, envolvidos, né, nesse processo reencarnatório. A gente vê quanto que é importante no futuro, né, depois para o desenvolvimento e a responsabilidade também no desenvolvimento de um espírito, né, reencarnante. Esse processo como é importante, né, ao envolvimento, né, nesse combinado, nesse planejamento, e a gente vê que nesse período de gestação o quanto é importante no decorrer depois para esse espírito. É verdade, vocês vejam bem, numa reencarnação
numa reencarnação compulsória, aonde vamos dizer que o espírito seja o maior inimigo da mãe. É muito complicado, né? Porque se não houve um prévio acordo que a mãe aceitou mesmo querer ela, e aquele espírito tem que voltar e tem que voltar junto com ela. Então, por muitas vezes, ela é inconsciente, mas ela mesma não quer aquele espírito com ela. Ou vice-versa, o espírito que não quer aquela mãe. Então, acontecem os abortos, né? Involuntários, não é que a pessoa foi lá e fez um aborto, a pessoa, perdeu o bebê, perdeu, né? Não todos os casos, gente, que eu estou citando aqui é simplesmente um exemplo do que pode acontecer. Não é que todo caso de um aborto involuntário possa ser esse, não. Há vários casos, mas isso pode acontecer. Então, um não se dá com o outro, e é difícil, né? Fica difícil para os dois. Então, acontece um aborto involuntário, né? A mãe não aceita. E a mãe que está num ambiente conflituoso, de brigas, de uma gravidez indesejada, enfim, um monte de coisa, está certa de que a criança sente tudo isso, de acordo com como ela está. Se ela está alegre, se ela está contente, se ela está bem, se ela está feliz. Isso tudo é passado para o feto, né? O feto vai sentir toda essa coisa que a mãe sente, as mesmas emoções que a mãe sente. Então, quando ele se sente amado, querido, esperado, ele vem bem, né? Ele vem mais fortificado. Mas quando ele se sente inseguro, né? Dá aquela titubeada, né? Já tá passando por todo um processo ainda chegar, né? É difícil, né? É difícil, é difícil. Numa etapa mais avançada ainda Verdade. lidar com tudo isso. Dos pais. Da mesma forma que o filho recebe da futura mãe os pensamentos e seus conteúdos emocionais, a mãe capta de uma forma mais evidente as vibrações emitidas pelo feto. André Luiz informa que a gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo, exatamente porque traz seu campo psíquico invadido pelas impressões e vibrações do reencarnante. Funcione a mãe como um exaustor de fluidos e terá, consequentemente, uma alteração profunda em seu cosmo psíquico. Algumas se enchem de entusiasmo e bem-estar. Mulheres, às vezes ansiosas, que se equilibram durante a gestação, sentem-se bem tranquilas em função de uma carga emotiva sadia ou afim que está vindo do filho. Em outras oportunidades, ocorre o inverso. Durante a gravidez, a mulher torna-se deprimida, tensa, há um decréscimo da vivacidade mental, um torpor intelectual, extravagâncias. Pode ser em função de vibrações pouco sadia ou de um espírito que foi um desafeto do passado. O futuro pai pode também sofrer alterações em seu campo mental, em função da presença de um novo espírito em seu lar. Às vezes, vê-se possuído de terrível ciúme e passa a encher a mulher de atenção e carinho. Outras vezes, torna-se arredio, agressivo, deprimido. São vibrações de um espírito ligado a ele por um passado feliz ou infeliz, que agora retorna para prosseguir em sua marcha evolutiva, fortalecendo amizades, se essas já existem, e desfazendo mágoas e desentendimentos, se eles ocorreram. Dos pais a gente já é que a gente já vem até comentando um pouco, né? E a da mãe, a gente, né, não precisa nem falar muito, a ligação é um pouco maior, né? E é que claro que, né, o espírito que ela tá recebendo vem com todo seu histórico, né? E o histórico de afinidade entre os espíritos, né, ali desse processo reencarnatório. Então, essa transformação, mãe, né, às vezes essa gratidão, né, como um gratidão de processo reencarnatório pode trazer para ela, né, às vezes uma mulher talvez com
baixa estima, a gente vê com pensamentos diferentes daquilo que a gente pensa que seja bom, né? E de repente ela tem aquela gratidão por participar, né, desse processo reencarnatório, por estar recebendo um espírito que é afim, que é um espírito, né, desconhecido, não é, e aí se modifica. O pai também tem essa ligação, né? A gente pensa muito na gestante, na mãe, no feto, mas é um combinado entre os três, né? E, e aí pode ser um desafeto do pai, né? Então, a presença de um espírito que, numa reencarnação passada, for o desafeto, e aí sente aquela presença, né? Então, se muda, ela vai tomar o meu lugar, e a gente vê alguns exemplos que não são tão agradáveis assim, né? Mas isso é né, é a oportunidade que tem, né, da reparação, do perdão, do amor, ou a gente vê transformações também, né, de pais que estão completamente, talvez, colocar como irresponsável, ou, né, outrora são homens irresponsáveis, quando se tornam pais, a gente vê que há uma mudança, né, porque é o encontro de um espírito que traz a ajuda, é um espírito volto a dizer, são conhecidos, mas que eram amigos, e que traz para ele aquela renovação, aquela confiança, e há essa mudança, né? Então, o processo reencarnatório é um processo combinado entre os três de espíritos conhecidos e que traz a oportunidade para os envolvidos, né? E né, a reencarnação traz essa oportunidade de reparação, de reencontro, e é a oportunidade de que a gente vem buscando, né? Essa evolução. Então, é um processo de oportunidades, né? Muito, penso assim. Eu queria indicar para todos o livro O Missionário da Luz, né? O Missionário da Luz vai contar toda essa história do Segismundo aí. Quem não pode ter o livro, que nem a Giovana que está no ônibus, ela pode entrar no YouTube e pedir a áudio, né? O áudio, a história do livro, vem contando toda a história ali, e ela pode aproveitar e entender um pouco melhor nesse livro o processo da encarnação, da reencarnação. Isso é a todos, né? Quem faz esse percurso de metrô, de ônibus, de carro, dá para estar ouvindo, é uma boa oportunidade para poder ouvir uma radionovela. É bacana, porque ele coloca aqui, né, no livro do Missionário de Luz, aí conta a história de Segismundo e ilustra bem, né, a nossa aula de hoje. Ilustra bem a aula de hoje. É uma aula super interessante essa. É uma história muito boa de a gente acompanhar, e fica a dica, né, ou de ouvir o livro ou de até ler, né? Se não quiser ler o livro, se não tem tempo de ler, dá para ouvir, né? Às vezes pega essa parte, é bem interessante de ouvir, bem assim, bem explicativo, e ajuda bastante. Exatamente. É isso aí. A Giovana, se estiver aberta, quiser fazer pergunta ou colocação, quer fazer alguma? A Cenita está aqui também, balançou a cabeça aqui não. Acho que é isso. É isso. Por hoje. Por hoje é só. Todo mundo captou o Sugismundo hoje. Todo mundo está assim, nossa, olha o Sugismundo, não é Sugismundo, gente. Na última vez que o Danilo falou, que é esse Sugismundo? Então, é essa a aula nossa, né? Eu faço a prece final, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, nenhuma. Então, todo mundo agora passa a olhar o pai e a mãe com outros olhos, a oportunidade que eles nos deu. O Dia das Mães
é domingo. Eu quero deixar o meu beijo, o meu abraço, o meu carinho a todas as mães desse grupo e as futuras mamães desse grupo. Não, tá dando um recado para as futuras mamães, que eu quero ser bisavó. Será que alguém captou? Não sei se direta, bem direta, né? É uma indireta com nome e sobrenome, né? Né? Tá certo, gente. Vamos agora nos ligando novamente ao plano espiritual, agradecendo a todos eles a oportunidade que nós tivemos de estarmos juntos, o dia que nos foi dado, que vencemos mais um dia. Pedimos agora uma noite de repouso, de descanso, que ao deitarmos possamos elevar uma prece a Deus, agradecendo por tudo que tivemos no dia de hoje, pela saúde, pela comida, pelos amigos, até pelas dificuldades que tivemos e que passamos por elas. Pedindo força, pedindo fé e coragem para continuarmos, sempre na presença de Jesus, na proteção dos bons espíritos ligados à espiritualidade maior. Nós vamos encerrando a nossa aula de hoje, agradecendo a todos que estiveram conosco, o plano espiritual e aos amigos aqui presentes nessa aula. Que Jesus acompanhe a todos, que Ele permita que a semana que vem possamos estar todos juntos novamente para mais uma vez aprendermos mais um pedacinho dessa lição maravilhosa que Kardec nos deixou. E assim, nós agradecemos a todos com um beijo no coração de cada um e até quarta, se Deus quiser. Muito obrigado. Muito obrigado. Beijo a todos. Beijo, tchau. E beijo antecipado nas mamães, né? Pois é. Um abraço antecipado. É isso aí, nas futuras mamães também, né? Nas futuras, principalmente. Tchau, gente. Beijo, muito Tchau, tchau.